Começou mais um Entendo Nada. É o número 46, olha só. E o tema de hoje é imprensa na pandemia. Olha só, rapaz, a gente vai ter uma entrevista aqui hoje, olha. Eu dei de dica cultural esses dias aí, vocês vão ver, vocês vão gostar dessa entrevista aqui. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele. Ele! Eu não pensei em nenhum epiteto para hoje, então vai ser direto. Flávio Santos! Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque podcast é mídia streaming e você ouve onde, quando e como bem entender. Não tem epíteto, né? Como disse nosso amigo uma vez, que nos corrigiu. Fiquei triste, começo triste, mas na verdade a tristeza é passageira, porque a gente vai entrevistar um cara que eu acompanho há algum tempo no Twitter, gosto muito do trabalho dele enquanto jornalista. Eu, como jornalista, o tenho como referência e estou muito feliz com a oportunidade de estar conversando com ele aqui. Ele arrumou um espacinho na agenda aí dele, repleta de coisas, de trabalho, para falar com a gente. Então, para mim, vai ser uma honra essa entrevista que você vai anunciar daqui a pouquinho, Luiz. Bora lá. Boa. Vamos lá, eu vou apresentar o tema e já vou apresentar o nosso entrevistado. Imprensa na pandemia. Entre as luzes das informações e as trevas do ressurgimento fascista, o jornalismo tenta firmar os pés no campo minado da imparcialidade. Num teatro de ações tão conturbado, existem os heróis da resistência, aqueles que lutam e carregam a bandeira da informação a jato, sem deixar de lado a precisão e a qualidade. Um deles vai conversar com a gente hoje, Lucas Lohan, espero estar falando seu sobrenome corretamente, e com certeza, um dos maiores jornalistas do Brasil, eu concordo com isso. Mas vamos lá. Lucas, aquela pergunta clássica do Entendo Nada. Quem é você e o que você faz? Fala, pessoal. Fala, Luiz. Fala, Flávio. É um prazer estar falando com vocês. Eu não entendo nada porque que vocês me chamaram para conversar, mas estou aqui com muito gosto, com muito prazer e muito feliz com o convite, que tem uma coisa que jornalista gosta de falar, né? E, bom, para responder a tua pergunta, você errou feio, mas assim, eu não tem problema, porque todo mundo erra, pode me chamar de... Porque a família fala Rohan. Eu também não sei se isso é certo ou se isso é errado, porque não conheço as origens do sobrenome. Mas aí tem gente que acha que é por causa do Senhor dos Anéis, porque lá no Senhor dos Anéis tem o reino de Rohan. Tem gente que fala Rohan, tem gente que fala Rohan, mas eu atendo por qualquer coisa, inclusive se balançar uma nota de 50 assim, pro meu lado, eu atendo também, não tem problema nenhum. Não vamos se apegar a pequenos detalhes assim. Boa, gostei dessa parte. Cara, gostei dessa parte. Então, eu sou jornalista, sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade que chama Alegrete. Eu me formei ainda lá no interior do Rio Grande do Sul, em outra cidade, perto da fronteira com o Uruguai, até por isso sou muito ligado com a cultura gaúcha, Uruguai, Argentina e do sul do Brasil. Mas saí de lá, tão logo terminei a faculdade de jornalismo, já andei por vários lugares, assim, morei em Porto Alegre, morei em Brasília, morei no Rio, morei em São Paulo, e atualmente eu estou morando em Lisboa, aqui em Portugal, estudando meu doutorado em comunicação. Comecei recém no final do ano passado, já é a segunda vez que eu moro aqui também, já morei na Espanha, enfim, eu sou uma pessoa meio... Eu tenho um blog de viagem, faz tempo que eu não atualizo, que chama Âncora Zero. Eu acho que o nome super me define, é uma âncora meio de papelão, assim, que eu não ancoro muito em lugar nenhum, eu vou de um lado para o outro, e por enquanto ainda tenho juventude para isso, ainda continuo fazendo isso. Bom, essa tua pergunta, quem é você, me lembrou não lembro o nome do antigo apresentador do Provocações, que agora está com o Marcelo Taz. O Abu Janra. Abu Janra, que sempre começava as entrevistas com essa pergunta, né? Quem é você? E, porra, a pergunta mais difícil de ser respondida, eu acho, porque você pergunta quem é você, vem uma sessão de análise na cabeça, assim, né? Tipo, porra, quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Ainda mais nesse momento atual. Mas acho que mais ou menos é por aí. Eu sou esse cara. E para quem me conhece há pouco tempo, eu sou o cara que dá uns mini ataques cardíacos nas pessoas jogando urgente no Twitter, basicamente.
Olha, nessa parte você tem toda a razão. Já posso dizer que já vi algumas notícias suas que fez eu demorar a dormir. Por exemplo, lá no longínquo janeiro de 2020, por exemplo, quando você começou a postar as notícias dos ataques entre Irã e Estados Unidos, foi uma noite que eu dormi muito mal aquela noite, que eu fui acompanhando o que estava acontecendo, inclusive eu não dormi direito e atrapalhei o Flávio também, porque fui mandando para ele, né? A gente ficou boa parte da noite trocando links seus. A gente ficou trocando. O Luiz, olha o que está acontecendo, olha lá o que está acontecendo, o míssil atacou a base americana, não sei o que, não sei o que. É legal que você com esse urgente, você dá um ar lancinante para a coisa, que realmente merece, né? E aproveitando esse ensejo, eu queria te perguntar o seguinte: como você consegue tantas notícias e informações urgentes? Como que você checa essas coisas também? Porque a compartilhar notícia, todo mundo faz. Agora você vai até a fonte, consegue a notícia e checa tudo de maneira muito rápida. Como que funciona isso para você? Como que é o seu dia a dia? Cara, é assim. Eu já trabalhei em muitos veículos de comunicação. Eu trabalhei no Portal Terra, na Agência F, na Band, na afiliada da Globo lá no Rio Grande do Sul. Enfim, em quase todos os trabalhos que eu tive, o meu foco era o jornalismo internacional. Primeiro a América Latina e depois o mundo inteiro. A gente tem hoje numa situação que não é boa, inclusive, na cobertura de internacional na imprensa do Brasil, que tem uma espécie que motivou muitos de nós a querermos ser jornalistas, que ela está em extinção, que é a espécie do correspondente internacional. A gente, infelizmente, hoje, até os maiores veículos de comunicação do Brasil, eles têm pouquíssimos correspondentes internacionais. É lá em Londres para cobrir a Europa inteira, em Buenos Aires para cobrir Venezuela, enfim, vocês veem televisão, leem jornal, você sabe mais ou menos como é que é. E o jornalismo, né, devido a dificuldades financeiras, enfim, não cabe aqui, porque não sou dono de empresas jornalísticas, dizer exatamente por que isso aconteceu, mas o fato é que aconteceu. Nós temos menos correspondentes internacionais, infelizmente, inclusive nos grandes veículos de comunicação. Daí o que acontece? A cobertura de internacional dos veículos ela é feita muito baseada nas fontes primárias dos determinados países, o governo, ou até às vezes a imprensa local e as agências de notícias. Eu, como trabalhei com isso por muitos anos em diferentes veículos, sempre tinha que estar muito atento. E o Twitter sempre foi a minha rede social favorita desde 2009, 2008, uma coisa assim. Apesar de eu ter uma relação de amor e ódio com o Twitter, eu já excluí, já saí várias vezes, entrei e voltei e tal. Eu sempre gostei muito, eu acabo voltando porque eu gosto muito. Tem a agilidade que eu gosto. E aí, para auxiliar os meus trabalhos, eu criei um dashboard bem interessante para acompanhar notícias, que é o que eu uso até hoje, que é no TweetDeck com listas específicas de temas, de países, de agências de notícias e tal. E isso me ajudava nos meus trabalhos. Na Band, que foi o último trabalho antes de eu sair do Brasil, por exemplo, a gente pegou aquele momento complicado lá dos protestos no Chile, que começaram a crescer, depois o golpe na Bolívia e tal. E para tudo aquilo eu tinha uma lista específica organizada com fontes que eu conheço, sei que são confiáveis, a maioria delas são agências de notícias, que são as que cobrem o factual para o mundo inteiro, já que nós não temos mais tantos correspondentes internacionais assim, e eu continuo acompanhando as notícias por ali. Agora eu estou falando com vocês, está aberto aqui na minha frente o meu dashboard com todas as fontes e pipocando as notícias que eu acompanho. O que aconteceu com isso foi que eu saí do Brasil no meio para o final do ano passado, muito desmotivado com a situação que o Brasil estava se encaminhando, a situação política, social, com um pouco de medo também de ameaças, porque eu não sou uma pessoa de ficar em cima do muro, eu me posiciono politicamente, socialmente e tal, e recebo muita ameaça, muita crítica, e algumas assim com cara de sérias.
E uma das coisas que me motivou a sair, eu já tinha morado aqui em Portugal, eu fiz o mestrado aqui até 2017, e aí voltei ao Brasil, estava dando aula e trabalhando por aí, e tinha planos de vir para cá fazer o doutorado, mas não era um plano imediato. Eu antecipei esse plano porque eu falei, olha, não existe um melhor momento para não estar nesse caos que, infelizmente, o país está enfiado neste momento. E estando aqui, o meu trabalho de doutorado é basicamente ficar o dia inteiro, quando não tinha uma pandemia, né, na biblioteca ou na sala de estudo do grupo de pesquisa do qual faço parte aqui na universidade, na frente do computador, lendo, produzindo, né, vendo estudos, escrevendo alguma coisa e tal. E aí, para desopilar um pouco do trabalho acadêmico, que o trabalho acadêmico ele é muito chato, cara, ele é muito pesado. Você lê, sei lá, 500 páginas para escrever 10, 15. E você tem que ler muito, e às vezes o assunto não é... O texto é maçante, o texto não te interessa, e aí você tem que ler em inglês, tem que ler em espanhol, aí tem que processar aquilo na tua cabeça. É um trabalho muito chato. E aí, para desopilar um pouco desse trabalho, eu acompanhava, vamos ver o que está acontecendo no mundo no Twitter aqui. E aí comecei a soltar uns tweets que eu já fazia, sempre acompanhei fatos internacionais no Twitter da mesma maneira. Aí calhou que naquele momento, né, daquela super tensão entre Estados Unidos e Irã, que também me tirou o sono, porque aquilo Sim. ali, felizmente, não aconteceu nada, mas aquilo ali poderia acabar em alguma situação muito séria para o mundo, principalmente, né, vendo quem são os líderes dos dois países, são fanáticos dos dois lados. E aí eu acabei acompanhando, foi naquele momento que acho que a maioria das pessoas acabou me conhecendo pelo Twitter. Eu não faço nada diferente do que fazia antes, talvez com uma frequência um pouco maior, porque, enfim, é a minha válvula de escape do trabalho maçante acadêmico, é acompanhar notícias. Porque vocês, como jornalistas, sabem que jornalismo é meio que uma cachaça. Você não, mesmo que você, não quero mais, vou viver no mato, plantar morango para vender na feira. Não adianta, você vai acontecer um grande fato midiático, você vai parar tudo que está fazendo para ficar acompanhando, porque está no sangue da gente, eu acho, né? Tipo, a gente gosta de acompanhar as notícias. E foi mais ou menos assim que nasceu essa história do urgente. E aí, quando eu voltei pro Twitter, isso foi engraçado, eu voltei no meio do ano passado, depois de ficar assim, olha, uns 3, 4 anos basicamente bem afastado assim do Twitter. Eu voltei e percebi que as pessoas estavam usando urgente para tudo. Que, tipo, qualquer coisa é urgente. Que aí o Marcelo Freixo protocola um projeto e bota lá urgente. Protocolei o projeto. Falei, gente, o que isso é urgente? Aí, enfim, estava super, super mega banalizado. Um veículo local, tipo, foi assaltado uma padaria e lá da cidade da Conchinchina bota urgente no Twitter para o mundo inteiro dizendo que foi assaltada a padaria. Falei, bom, isso está muito banalizado. E se eu começar a usar esse urgente para colocar notícias que de fato são urgentes, que de fato está acontecendo agora, que de fato as pessoas têm que entender, têm que saber que está acontecendo agora? Porque o que acontece? O Twitter ele é a rede do que está acontecendo agora. Tipo, se aconteceu há 2 horas, há 2 dias, não interessa mais, salvo raríssimas exceções. O Twitter é a rede do momento, é a rede que as pessoas entram para saber, neste momento, como está o mundo, como está a minha cidade, como é que está o protesto, como é que está o processo político, como é que está não sei o quê. Então, eu simplesmente meio que entendi isso e puxei a brasa para minha sardinha, como eles dizem aqui em Portugal. Vou trabalhar com notícias internacionais e vou testar colocar o urgente quando for um fato urgente mesmo, para ver o que é urgente a nível, né, mundial, um breaking, como os americanos usam, última hora, como os espanhóis usam. E aparentemente deu muito certo. E a velocidade, cara, que todo mundo comenta isso comigo, posta antes de todo mundo, não sei o quê. É porque eu também não estou fazendo uma reportagem do assunto. Eu estou fazendo basicamente umas pequenas manchetes para chamar a atenção do assunto, e se a pessoa se interessar em saber mais sobre aquilo, ela tem como procurar. Ela vai no Google e coloca lá Estados Unidos, Irã, e ela vai lá para o G1, para a Folha, para o Estadão, para o portal que ela quiser, ler informações mais ampliadas sobre isso. O meu objetivo com o Urgente é chamar a atenção das pessoas para coisas que estão acontecendo naquele momento e que eu considero que são importantes, e considero isso tendo por base toda a minha base profissional, né, de
de trabalhar em jornalismo, de trabalhar com isso. Antes do Luiz passar para a próxima pergunta, você falou que está com várias telas abertas, aí, com o dashboard aberto, analisando. Você está vendo aí alguma coisa provavelmente urgente no horizonte? Esse monte de telas abertas aí? Não, nesse momento, felizmente, não está acontecendo nada. Pode seguir a entrevista tranquilo, não vai precisar parar para botar um plantão. Ufa! Olha, ultimamente tá assim, é ufa só, a gente pode falar isso. Porque tá difícil, viu? Olha, a situação tá complicada. E você falou uma coisa que me chamou a atenção interessante, várias das que você falou, é que você saiu do Twitter, voltou do Twitter, saiu, voltou. Cara, você lida com muita notícia, muita informação, e a maioria das notícias hoje, ultimamente, infelizmente, não são notícias agradáveis. São coisas que mexem com a gente mesmo, de a gente perder o sono, como a gente falou aqui. Como que você lida psicologicamente com isso? O que você usa para escape? Apesar que você falou que você usa notícias como escape, né? Mas você tem alguma coisa que você use como escape? Sei lá, alguma coisa que você faça para sair um pouco disso? Cara, eu faço atividades normais, do tipo... como eu estou favorecido aqui pelo fuso horário, eu estou 4 horas na frente do Brasil, de manhã eu saio para dar uma caminhada, tá todo mundo dormindo aí no Brasil de manhã aqui, né? Ninguém sabe, se eu estiver ausente do Twitter, ninguém sabe, porque tá todo mundo dormindo ainda. Saio para dar uma caminhada, eu vejo muito filme, vejo muita série, e no momento está funcionando de uma forma bem interessante, porque o escape das notícias pesadas é eu voltar para minha pesquisa de doutorado, que aí eu tô cheio de deadlines para cumprir, papers para entregar, e aí eu digo, não, tá muito pesado esse negócio aqui, já postei ali o que tinha o que era importante saber, vou voltar, que aí vou para os meus livros e meio que fico offline por alguns minutos. Mais ou menos também, porque vem notificação no celular, alguma coisa, eu paro tudo que eu estou fazendo e volto para ver o que está acontecendo. Mas, assim, essa questão da notícia ruim é que, bom, primeiro, tem a regra básica do jornalismo, todo mundo sabe isso, que notícia boa, infelizmente, não vem de jornal. O mundo que a gente está vivendo é assim, o Datena é o sucesso que ele é por uma razão, né? E os programas como o Datena lá, desde o Aqui Agora, que é tudo a mesma coisa, basicamente, Siqueira Júnior, não sei o que, só para não citar um apenas, eles fazem sucesso porque é isso, né? Tipo, é uma verdade, infelizmente, incontestável do nosso mundo. E voltando à questão do urgente, quando eu vou falar de urgente, o que vocês, se vocês me seguem ali no Twitter, o que vocês vão achar se eu postar urgente e uma notícia boa, que não é importante, uma notícia que era uma coisa esperada, tipo, não tem muito cabimento, né? E, infelizmente, o jornalismo é isso, né? Tipo, quando se trata de governo, por exemplo, se as coisas estão funcionando bem, não é notícia pelo simples fato que o governo não está fazendo mais do que a obrigação dele, que é fazer as coisas funcionarem bem. A notícia para o jornalismo é quando o negócio não está funcionando bem, que aí o jornalismo vai lá e diz, olha só, isso aqui não está funcionando bem, deveria estar funcionando bem, porque é para isso que o governo existe, que é para isso, falando num exemplo bem específico de atuação de governos, que muita gente reclama isso, né? Você só posta notícias ruins do governo Bolsonaro. Bom, primeiro, como se tivesse alguma notícia boa do governo Bolsonaro. Exatamente. E segundo, né? E segundo, mesmo que fosse o governo do Papa Francisco, da Madre Teresa de Calcutá, não interessa de quem, a gente só ia postar notícias, entre aspas, ruins, né? Notícias que questionam o que o governo deveria estar fazendo ou não. O governo tem assessoria para isso, né? A função também do jornalismo é contrapor a assessoria. Senão vai virar duas assessorias. Uma particular deles e o jornalista também fazendo esse papel. Eu acho muito engraçado quando eu vejo um político dizendo porque esse jornal é de oposição. Pô, todos os jornais são de oposição. Todo veículo de comunicação tem que ser de oposição a qualquer governo. Não interessa, tipo, essa é a função do jornalismo. Tipo, quem é para ser situação do governo é a assessoria de imprensa deles, a militância deles nas redes sociais, etc. Mas, só voltando um pouquinho na sua pergunta de como lidar com notícias ruins, te respondendo por outra via, eu sempre falo para as pessoas, quando tem muito jovem que me segue, né? A galera millennial e tal.
eu sempre digo, olha, tipo, se tá te fazendo mal, tá atacando a tua ansiedade, tipo, você não precisa saber tudo agora, tá? Tipo, essa é a função do jornalista que tá trabalhando lá e que precisa saber tudo. Você não precisa, não, tipo, não custa nada desligar um pouquinho, sai para dar uma caminhada, leva o cachorro para passear, vai no parque, vai no rio. Nesse momento agora não tem muito o que fazer, porque tem que estar em casa, mas vai ver uma série, vai ver um filme. Eu acho que não é de todo ruim desligar de vez em quando, inclusive sempre recomendo para as pessoas fazerem isso, e quando eu posso, eu também faço isso. Tipo, nessa última semana, por exemplo, eu ando um pouquinho desligado e psicologicamente tem me feito bem. Sim. É a dica que eu dou pra todo mundo, cara. Se tá com a cabeça cheia, já viu notícia ruim, liga o YouTube, liga no Chaves, assista Chaves. Pronto. É ótimo. É o ótimo, que eu faço. É o que ótimo. eu faço. Eu assisto Chaves. Tem Me ajuda muito. Tem umas arrobinhas no Twitter que me escrevem dizendo assim, eu ativei as notificações do seu Twitter, agora eu fico o tempo todo nervoso. Eu falei, então desativa. Quem é que mandou você ativar? Não ativa. Se você sabe que você fica nervoso, te faz mal e tal. Não faz isso mal para você mesmo, sabe? Pois A é. notícia, você vai ficar sabendo, se ela é importante, você vai ficar sabendo em determinados momentos. Você não precisa querer saber tudo agora. Quem quer saber tudo agora, para já, no momento que está acontecendo, é jornalista mesmo. É isso mesmo. Flávio? Agora a gente vai entrar num assunto que é o totalmente oposto da notícia do trabalho qualificado que você faz e tantos outros fazem por aí, que são as famigeradas fake news, esse pesadelo. Parece que a gente está vivendo uma realidade paralela, num mundo paralelo de mentiras, toda vez que a gente entra na maior parte dos sites de internet, na maior parte das páginas de redes sociais também. Eu queria saber de você o seguinte: tem um meio de combater as fake news? E você acha que a mídia, como um todo, está ameaçada por elas? Não acho que a mídia está ameaçada por elas, acho exatamente o contrário. Acho que com esse boom de fake news no mundo inteiro, o que a mídia tradicional, que a gente costuma chamar, que são os veículos tradicionais de imprensa, que são feitos por jornalistas, eles tinham e ainda têm, talvez, uma grande oportunidade de recuperar a confiança que estavam perdendo do seu público. As pessoas, tem várias pesquisas que mostram que as pessoas estão confiando cada vez menos nos veículos de comunicação tradicionais. Eu acho que essa enxurrada de fake news oferecia e talvez ainda ofereça uma grande oportunidade para os veículos recuperarem essa confiança. Só que para recuperar essa confiança, o que tem que fazer? Primeiro, fazer jornalismo como já fazem, assim, jornalismo sério, combativo, bem apurado, sem cair em baboseira. Só que aí o que eu vejo é que muitos veículos estão perdendo essa chance porque eles resolveram que querem competir com as fake news, porque já que o site lá, o Jornal da Cidade, tem um monte de audiência, porque ele faz umas matérias fake com os títulos chamativos, aí o jornal vai lá e quer fazer uma coisa meio parecida, que é, por exemplo, quando faz um título que é super chamativo, que aí você não tem como não clicar, porque, meu Deus, isso aconteceu, aí você clica no primeiro parágrafo, já está desmentindo a informação do título. Fica claro, o leitor se sente enganado, né? Fica claro que o cara fez aquilo, que o jornalista, que o jornal fez aquilo só para ganhar um clique, só para chamar a atenção. E isso pega muito mal. Acho que o leitor que cair duas vezes nessa, próxima vez que aparecer alguma coisa daquele jornal, já vai olhar com uma certa desconfiança. E ao mesmo tempo também outros problemas que eu vejo que é tipo, por exemplo, jornalismo declaratório. Tipo, o Luiz Rossi disse que o Lucas roubou pão na padaria. Aí o Luiz Rossi vai lá, fala para um jornalista que não gosta de mim, olha, eu vi o Lucas roubando pão na padaria, e aí o jornal faz o quê? Lucas roubou o pão na padaria, diz fonte, ou diz Luiz Rossi. Pô, isso não é jornalismo, gente, porque qualquer um pode dizer qualquer coisa, sabe? E isso tipo, prejudica tanta gente, principalmente o alvo principal do negócio, e eu vejo muito veículo ainda fazendo isso e muito, infelizmente, atrás de audiência, sabe? Da famigerada audiência. E aí, por esses problemas, acho que muitos veículos perderam o bonde nesse momento, que era de recuperar aí a confiança dos leitores, né, do público nos veículos tradicionais de comunicação. Porque, olha, cara, eu já trabalhei em tanto veículo e conheço tanto jornalista e nunca vi absurdos nas redações que eu trabalhei. O que eu sempre vi
foi, tipo, profissionais do chão da fábrica, que a gente fala, os jornalistas, redatores, repórteres, fotógrafos e tal, trabalhando sério, trabalhando, se esforçando o máximo, aliás, às vezes brigando contra condições paupérrimas de trabalho, que é um salário miserável, que é uma carga horária pequena, porque o veículo não quer pagar hora extra, é falta de equipamento, enfim, já vi tanta coisa e vejo gente lutando nas redações para fazer um jornalismo de qualidade. Então, uma das coisas que eu sempre gosto muito de deixar claro é que se tem um problema com o jornalismo tradicional hoje, ele não está na redação, não está com os profissionais que fazem. Talvez esteja com quem manda nesses caras, o chefe da redação, o dono da empresa, mas não com o jornalista, com a grande maioria, pelo menos, dos jornalistas do chão de fábrica, da redação, que ganham pouco, trabalham muito e que estão fazendo um trabalho direitinho. Aí você me pergunta se tem uma forma de combater as fake news. Sim, a forma mais fácil de combater uma fake news, mais fácil não, mais óbvia de combater que as pessoas acreditem em fake news, seria uma boa educação, né? Mas para isso a gente teria que ter começado isso lá no início da democracia. Sempre tenho muitos amigos brizolistas, e aí eu sempre converso com eles e sempre digo isso. Gente, se em 89 tivessem eleito o Brizola presidente do Brasil, muita coisa problemática poderia ter acontecido, que o Brizola era meio cabeça quente. Mas o projeto de educação que o Brizola tinha para o Brasil, com CIEP, escola em tempo integral, não sei o quê, se tivesse sido aplicado lá em 89, hoje a gente não tinha um Bolsonaro. Hoje a gente não tinha problema de fake news, porque as pessoas teriam uma educação de base de qualidade e saberiam olhar para isso aqui, para uma notícia falsa, para uma postagem falsa, e isso aqui é falso, isso aqui eu não vou passar à frente porque eu não vou acreditar, ou isso que esse cara está falando é uma bobagem. Infelizmente, essa seria, na minha opinião, a maneira mais eficaz de combater fake news. Como, né, não fizemos isso, não foi o Brizola, e tampouco não foi o Brizola, também não tivemos um projeto de educação amplo e pensando a longo prazo para o Brasil. Eu acho que hoje tenho várias formas. Eu estou vendo agora, recentemente, a ação do Sleep Giants, que está denunciando para os anunciantes dos portais de fake news: olha, o seu anúncio está aparecendo num portal de fake news, e o cara está indo lá e tirar o anúncio, pegar eles pelo bolso, porque muita gente ganha dinheiro com isso. Acho que é uma boa estratégia. Mas principalmente educar a população, cara. Por exemplo, está em 2020, quase todo mundo tem um celular na mão, quase todo mundo usa a internet. Já não tem mais sentido a gente não ter no currículo escolar uma disciplina de literacia digital, sabe? Para ensinar as pessoas a usarem a internet, ou pelo menos para dar dicas, né? Dar um caminho para a pessoa de como usar a internet de uma maneira saudável. Eu acho que se começasse nas escolas, eu defendo isso na minha tese de doutorado, inclusive, e já passou do ponto de ter no currículo obrigatório uma disciplina lá, literacia digital, para ensinar os jovens a usar a internet de uma maneira saudável, salutar e tal. Foi muito interessante a parte que você falou de um relato generalista assim, sobre as redações que você trabalhou. Você disse que nunca viu nada absurdo assim, de outro mundo, só a gente trabalhando, às vezes em condições ruins, sem estrutura, mas dando melhor e tentando fazer o certo. Tem uma coisa que eu falo aqui de vez em quando no podcast, toda vez que nós entramos nesse assunto de fake news, quando alguém fala: olha, o Estadão, a Folha, a Globo estão inventando mentira. E eu sempre falo o seguinte, que ok, a imprensa não é perfeita, tem seus problemas, tem suas linhas editoriais, mas o cara que está trabalhando ali, ele tem um registro, tem um contrato, a empresa tem um CNPJ, tem um endereço físico. Então não é essa casa da mãe Joana que as pessoas acham que é. O cara vai lá, inventa sobre o presidente, governador, e fala o que bem entende. Quando você fez esse relato de como funcionam as redações, eu achei muito positivo, cara, porque jornalista é uma pessoa de carne e osso que tem que pagar as contas e tem que seguir uma série de regras, senão ele é punido, é processado e pode até ser preso. Para ficar mais didático ainda, as pessoas não têm noção de como é publicar uma matéria numa Folha, num Estadão, num Globo, num Jornal da Vida. Elas acham que o repórter vai lá, viu isso, sei lá, no Twitter, escreveu e jogou lá no portal. Cara, primeiro, quando você tem uma ideia de pauta, você oferece para um superior. Aí você tem que convencer o cara de que isso é uma matéria. Aí tá, vamos supor que você convenceu esse cara, você vai atrás.
Aí você pega o ponto, contraponto, você escreve um texto, você azeita aquele texto, você vê as fontes direitinho de que você vai colocar, vê se está tudo contemplado e ainda submete esse texto para o seu editor. Ele vai ler, eu já tive essa experiência várias vezes, e ele vai te dissecar, vai parecer que ele odiou o seu trabalho, porque ele vai te perguntar de cada linha, tá, mas isso que você está dizendo aqui você prova como? Tá, mas isso que você disse mais aqui embaixo, não desmente... Enfim, primeira vez que uma reportagem minha passou por um editor desses bons, eu achei que o cara me odiava. Falei, pô, você não gosta do meu trabalho, por que você me contratou? Ele falou, não, tipo, justamente porque eu gosto do seu trabalho, que a gente tem que prever exatamente cada reação e não deixar nenhuma margem para erro nessa reportagem. E outra coisa que você não citou, Flávio, mas além da empresa ter o CNPJ, etc., o jornalista coloca o nome dele lá, e tipo, o nosso nome é a nossa marca. Uma vez o nosso nome foi sujo por alguma cagada que a gente fez, vai ser muito difícil recuperar. A credibilidade é uma coisa muito difícil de conquistar, mas é facílima de perder. Você perde assim num piscar de olhos. Bem, diante de todo esse cenário que a gente falou aqui, agora a gente vai tentar entrar um pouco também aqui na questão do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, da pandemia. Eu queria que você falasse do jornalismo de uma forma geral. Nessa pandemia, você acha que depois que tudo isso passar, depois que a coisa amainar, o jornalismo vai sair mais fortalecido? Cara, eu gostei de você falar. Agora a gente vai falar do Bolsonaro, porque assim, hoje em dia você liga, sei lá, eu ligo para minha mãe para pegar uma receita de bolo, a conversa termina no Bolsonaro. Aí não tem como fugir, é impressionante. Isso para mim também, mais para frente eu falo, mas para mim é um termômetro do sucesso midiático que esse cara é. Se o jornalismo vai sair favorecido da pandemia, eu espero que sim. Eu achei essa iniciativa do consórcio dos veículos de imprensa que fizeram recentemente para apurar os dados do coronavírus, independente do Ministério da Saúde, que estava tentando omitir ali os dados. Achei isso uma coisa fundamental, assim, aplaudi de pé, porque aconteceram duas coisas que eu sempre sonhei em ver acontecer e não tinha visto ainda, que é os veículos se unirem, né, deixar de ser concorrente por um momento, e dizer, agora vamos nos unir para fazer uma coisa junto. E a segunda coisa é contestar a frente, bater de frente com o governo. Bater de frente com um governo que está na cara, militarizado, está tentando esconder os dados da pandemia para fazer o discurso político deles. E eu fiquei muito entusiasmado com isso, muito entusiasmado com isso. Achei muito bacana da parte da imprensa brasileira esse consórcio que eles fizeram. Cara, mas eu espero que o jornalismo saia fortalecido dessa situação de pandemia, que eu espero que as pessoas tenham visto, né, que onde buscar informações, né, corretas, diretas e de qualidade sobre essa situação foi na imprensa tradicional, mas por outro lado, isso do ponto de vista assim institucional, a imprensa e tal. Agora, pensando os veículos, cara, que eu tenho de amigo que foi demitido nessa pandemia não é brincadeira, assim, tipo, muitos veículos aproveitaram para fazer aquele passaralho que estava atrasado há muito tempo, ou diminuíram o horário, ou diminuíram o salário dos profissionais. Então, ao mesmo tempo que eu fico otimista pelo lado, digamos, institucional da coisa, os veículos se unindo, reforçar o jornalismo e tarará, eu também sou pessimista quando eu vejo como que as pessoas que manejam, né, os grandes veículos de comunicação, como que elas estão trabalhando, que é, tipo, se livrando de jornalistas mais caros, entre aspas, no momento que mais se precisa de pessoas que têm mais cultura, mais experiência, né, mais background para cobrir um assunto. Então eu fico meio com dois corações nessa situação. Entendo, realmente. Essa pandemia. Antes de falar de Bolsonaro ainda, porque a gente vai falar bastante, como que está a situação da pandemia em Portugal? Porque a gente escuta aqui no Brasil que Portugal controlou muito bem a situação, mas como está? Como que está por aí? Cara, a gente já está saindo aqui do confinamento, já dá para ir na praia, já não tem mais obrigação de ficar em casa. Portugal, para ter uma ideia, eles não implantaram um lockdown, né, que foi aquele negócio de proibir sair de casa. Tinha um dever cívico de recolhimento,
que a população seguiu à risca. Eu até brinco com os meus amigos portugueses, eu digo, vocês são tudo hipocondríacos, que antes do governo pedir para vocês ficarem em casa, as pessoas já tinham sumido das ruas, já estavam apavorados com a possibilidade do coronavírus. Mas isso foi uma coisa que ajudou, não tenho nenhuma dúvida que Portugal só está vencendo o coronavírus, principalmente, claro que o governo agiu rápido, fechou fronteira, etc., mas principalmente pelo comportamento da população, sabe? Nos primeiros dias ali, quando o surto começou por aqui, a população deu exemplo, assim, tipo, eu lembro, tipo, na última semana, assim, antes de ter decreto de emergência, acho que eu era a única pessoa que ia para a universidade ainda, já estava tudo vazio, já ninguém mais aparecia, estava todo mundo trancado em casa. Isso deu resultado, né? Agora, 3 meses depois, a gente já pode ir à praia. Claro que tudo com regras, né? Tem que manter o distanciamento social, tem que usar máscara no transporte público, nos lugares fechados, e é coisas que a gente está fazendo normalmente, até porque se não tiver de máscara no metrô, por exemplo, é 120 euros de multa. Se não tiver de máscara no supermercado, nem te deixam entrar. E por aí vai. Mas aqui eu estou vendo que a gente já está começando a sair dessa situação. Espero que não tenha uma segunda onda, que é possível, para não dizer até provável, que aconteça e que a gente volte a ficar tudo trancado dentro de casa de novo. Realmente. Como é em Portugal, aqui no Brasil as pessoas estão indo na praia também. Aliás, nem deixaram de ir, mas a situação é uma situação, né? Olha, mas vamos falar dos culpados dessa questão no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho dele, a gente tá precisando xingar um pouco aqui. Já comentamos um pouquinho do Bolsonaro aqui, você falou que ele realmente consegue, né? Tá no meio de tudo. Então, porque ele é perito em criar narrativas, né? Ele consegue criar narrativa de um jeito, tudo que ele faz vira notícia, né? Não tem jeito. Mesmo não tendo lógica, ou fragilidade de argumentos, tal, acaba funcionando com uma parcela significativa da população. Eu diria praticamente todo mundo entra na dele, contra ou a favor. Por que isso funciona? E como a mídia deve reagir diante disso? Pergunta de $1 milhão, né? Mas, cara, eu vejo da mesma maneira, assim, e a minha pesquisa de mestrado já foi nessa área de políticos nas redes sociais, e o Bolsonaro era um dos estudos de caso. Não dá para negar que não só ele, mas toda essa extrema-direita translocada aí que está no mundo inteiro, Trump, e o cara da Itália, da Ucrânia, etc., eles souberam se aproveitar desse negócio de redes sociais de uma maneira muito mais efetiva do que a esquerda ou outros campos políticos, centro, etc., liberais e tal. Eles souberam se aproveitar de uma maneira muito mais efetiva. E quando eu digo efetiva, não digo que o que eles fazem é lindo, maravilhoso, é bom. O que eles fazem é tosco, mas dá resultado. É efetiva porque dá resultado, infelizmente. E por alguns motivos. Um deles é que rede social não é lugar para quem está em cima do muro, né? Uma rede social é 8 ou 80. Ou você é a favor, ou você é contra, ou você ama, ou você odeia. Você pode ver que se você lembrar aí, quem está ouvindo, quem são as pessoas que você lembra que são atuantes nas redes sociais, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que é em cima do muro fazendo sucesso, uma pessoa que é ponderada, né, que tem uma opinião ali equilibrada sobre qualquer assunto, desde futebol, passando por política, por comida, por questões sociais, etc. Infelizmente, a rede social favorece mais o discurso extremista. E, por algum motivo, a extrema-direita, né, essa extrema-direita translocada aí, soube operar isso de uma maneira muito mais efetiva, que deu muito mais resultado. Eu não sei se já fizeram esse trabalho de pesquisa, mas sempre que eu falo com estudantes de jornalismo, eu digo, façam um trabalho de pesquisa pesquisando todas as capas da Folha e do Estadão, desde o dia 1º de janeiro de 2019. Eu duvido que vocês vão encontrar uma capa que não tenha o nome do Bolsonaro, seja falando bem ou falando mal. A estratégia do cara me parece que ela até é simples, né? Tipo, é aquela coisa do aluno que grita mais na sala de aula. Ele não interessa se ele está falando besteira ou se ele está falando uma coisa certa, o que interessa é que ele está chamando mais atenção, ele grita maior, todo mundo olha para ele, condenando ou não. E isso coloca o nome dele em voga. Sabe que tá aqui em Portugal, cara, me dá uma visão bem privilegiada de como aconteceu o fenômeno Bolsonaro, porque o Bolsonaro deles aqui está começando, ele começou há 2 anos, criou um partido novo e tal, um cara chama André Ventura, que é um Bolsonaro empacotado para o português,
Porque um cara bufão, assim como o Bolsonaro, jamais teria sucesso na política portuguesa. Eles são mais certinhos, assim, eu não gosto muito dessas coisas de chamar atenção e tal. O Bolsonaro deles é empacotadinho para eles, é terninho e gravata, fala mansa, é doutor em direito, fala bonitinho, tarará. E a estratégia do cara é exatamente a mesma. Ele escolheu um inimigo, como o Bolsonaro escolheu os esquerdas, os comunistas, não sei o quê. Aqui ele escolheu a comunidade cigana, que é uma comunidade que não se entrosa muito com a população por questões deles mesmos. E aí tem muitos episódios de violência, de assaltos e tal, que sempre que acontecem muito envolvendo essas pessoas, até porque elas são marginalizadas, elas não estão incluídas na sociedade em questão de emprego, de assistência social, nem de nada. E acaba acontecendo mais casos de violência envolvendo eles, e esse cara escolheu eles de inimigo. E vem conquistando força cada dia que passa. E é engraçado ver os portugueses dizendo, porque eles sempre dizem assim, não, imagina, pô, os portugueses não vão cometer o mesmo erro que o Brasil. Falei, gente, a gente falar a mesma coisa do Brasil há 7, 6 anos atrás. Ninguém achou que as pessoas cairiam na conversa de um tipo bufão como é o Bolsonaro, e as pessoas caíram. E aqui as pessoas não se dão conta que está funcionando, o cara está crescendo, o cara, da mesma forma que o Bolsonaro, ele está todo dia no jornal, falando bobagens e tal. Ele chegou a virar para uma deputada negra de origem africana, colega dele, que propôs um projeto para Portugal devolver obras de arte que foram roubadas das ex-colônias e trazidas para cá. Ela queria que Portugal devolvesse. Ele respondeu para ela, eu acho que tinha que devolver a você para o seu país. Ou seja, fazendo uma referência super racista, com escravidão, com não sei o quê, e nada aconteceu. Para mim, esse foi um fato, assim, um fato marcante de que este cara está incluído na política portuguesa para ficar. Assim como foi marcante quando o Bolsonaro dedicou o voto dele lá a favor do impeachment ao torturador da Dilma. E aí nada aconteceu. Fizeram uma gritaria, mas ele não sofreu nenhum tipo de punição por causa daquilo. Naquele momento eu entendi, ops, e se esse cara pode fazer isso, ele pode fazer muito mais. Então ele veio para ficar. E esse Bolsonaro português aqui, ele já é o partido dele, agora já é o terceiro partido mais importante do país. Fizeram uma pesquisa semana passada. Ele acabou de deixar para trás o partido super tradicional aqui, que é o Partido Comunista Português, que sempre foi o quarto partido ali, agora está em quinto, e deixou para trás o Bloco de Esquerda, que é um partido aqui mais parecido com o PSOL, se dá para fazer essa comparação, que é uma esquerda mais jovem e tal, que também foi ultrapassado pelo partido desse cara de extrema-direita. Agora é o quarto partido em intenções de voto, e esse cara está em terceiro lugar. Mas sim, no fim das contas, o Bolsonaro é um sucesso, não dá para negar assim, que ele é um sucesso. Infelizmente, ele é um sucesso do mal, né? Eu queria que tivesse um sucesso igual ele, mas que fosse uma pessoa do bem, uma pessoa de centro ou de esquerda, ou até mesmo de fora da política, não interessa, mas que não fosse o tipo perigoso que o Bolsonaro é para a democracia do Brasil. Sim, eu sou formado em História, né? Eu não sou formado em jornalismo, o Flávio é. O Flávio falou que ele é jornalista mesmo, eu tô aqui só de enxerido, né? Eu sou formado em História, e uma das coisas que sempre me marcou muito na História é a questão do sebastianismo, né? Que é uma coisa muito portuguesa, que um dia esse grande herói vai retornar para nos salvar. É uma coisa muito assim de Portugal. No Brasil a gente tem muito isso, eu acho que é muito forte no Brasil. Porém, eu ando vendo, você acabou de falar de Portugal, a gente vê um pouco isso na França, né? Também, a França tem tido problemas lá também com isso. A Inglaterra com o Brexit e tudo que veio depois, com o Boris Johnson e tudo mais. Você que estuda comunicação a fundo, você que está estudando comunicação a fundo e tal, como você vê as redes sociais, esse acontecimento de 10 anos para cá, das redes sociais terem crescido tanto, o Twitter ser tão importante e tal, e essa mudança na política, como você vê as coisas se interligarem? Você acha que liga-se uma coisa na outra? Essa direita está sabendo realmente usar as redes sociais muito melhor que a oposição e todo o resto? Sim, sem dúvida. Vamos lá, vou pegar o Twitter de exemplo. Porque com o Twitter, quando você vai para casa da sua mãe, da sua tia, você fala de Twitter, elas acham que você é um alien, né? Sim. O que é isso? Porque o máximo contato que eles têm com o Twitter é os prints
que eles vão ver nos grupos de WhatsApp ou quando a televisão coloca alguma coisa. Mas o que essa extrema-direita percebeu, na minha opinião, foi justamente isso. Eles perceberam que, ok, com o Twitter eu posso... A timeline do Twitter, ela não é uma representação do que a grande massa está pensando, e nem ali no Twitter eu vou fazer uma revolução. Mas, a partir dali, eu crio uma narrativa que vai reverberar muito forte em outros meios. E aí eles perceberam, o Bolsonaro percebeu, o Trump percebeu, que se ele escrevesse um absurdo no Twitter, ia estar no jornal da CNN, no Jornal Nacional logo depois. Esses dias eu estava vendo no Jornal Nacional, tinha uma matéria de repercussão, não lembro do que, era de uma baboseira qualquer dessas que o governo fez, de repercussão, que é quando acontece uma coisa, você vai atrás de fontes específicas para perguntar, o que você achou, como é que foi isso, como é que você viu essa situação e tal. A matéria de repercussão deles tinha 7 fontes, eu até anotei, deixa eu ver se está o papel aqui, mas eu lembro de cabeça, tinham 7 fontes, era o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, não sei o quê, 7 fontes. Uma era o Rodrigo Maia numa entrevista coletiva que ele deu. Outra era um vídeo de internet que um cara gravou, não lembro quem era, mas, enfim, ele postou na internet. E as outras 5 eram tweets de autoridades dizendo, o Sérgio Moro dizendo, porque isso é um absurdo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. O que a extrema-direita entendeu, na minha opinião, foi que eles causando no Twitter, nas redes sociais, eles reverberariam isso para fora dali de uma maneira muito fácil. E a esquerda e o centro e os outros grupos políticos não perceberam. Eles continuam achando que rede social é lugar de fazer meme, de fazer piadinha, que é também, óbvio, isso dá muito sucesso. Um dos outros motivos pelo qual essa extrema-direita cresce no mundo é que eles conseguem absorver e colocar nas pautas que eles querem pautar naquele momento elementos de cultura pop, e isso a esquerda não faz, que é tipo, um personagem do filme falando uma coisa política, porque como é que funciona um Facebook que é mais popularizado? Tipo, o cidadão, o Lucas lá tá indo pro trabalho de manhã, leva 2 horas para ir pro trabalho, ele tá no ônibus. Primeiro que não tem nem espaço para abrir um jornal, né? Porque tem aquele ônibus socado de gente. Ele pega o celular para dar uma desopilada. E ele vai rodando a timeline dele. Aí ele vê um monte de bobagem. É um meme, é um videozinho engraçado, é não sei o quê, página de humor e parará. Até que daqui a pouco, no meio de tudo aquilo, vai aparecer uma mensagem política. E o cara que tá ali ferrado, no meio de um ônibus lotado, levando 2 horas para o trabalho, para ganhar um salário miserável, que ele nem chega no fim do mês, ele talvez vai ser sensibilizado por aquilo, mas aquilo meio que chega para ele meio que sem querer querendo, tá ligado? Você falou do Sim. Chaves, meio sem querer querendo. É uma coisa que chega quase que por osmose, por assim dizer. E, enfim, eu fiz o meu estudo de mestrado, que foi sobre o uso de Twitter por políticos. Eu fiz comparação, peguei 10 do Brasil, 10 dos Estados Unidos, 10 da Espanha e 10 de Portugal para ver como que eles usavam o Twitter, por que eles usavam o Twitter. E ali já deu para perceber que todos esses novos expoentes de extrema-direita, começando pelo Trump, passando pelo Bolsonaro, pelos Cidadanos aqui da Espanha, que agora nem é mais Cidadanos, agora a Espanha já tem um outro partido de extrema-direita que chama Vox, toda essa gente, eles usavam, por exemplo, falando de conteúdo, eles não postavam principalmente videozinhos, fotinhos, aqueles banners com tuitaço às 4 da tarde, não sei, eles quase não postavam isso. O que eles postam? Frases deles, tweets que eu chamei de tweets puros, que é eles dizendo a opinião deles sobre um fato que está acontecendo no momento. Aconteceu isso, eu acho que isso, que aquilo. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que aquilo ali é como se fosse uma nota oficial, como se fosse uma entrevista deles, que é a palavra deles, e aquilo ali vai repercutir nos outros veículos de comunicação que chegam nas massas, que o Twitter não chega. Mas aí a Globo chega, a televisão chega, o jornal chega, o portal, enfim, a rádio chega. E as pessoas vão repercutir aquilo dali. E eles já faziam isso de maneira assim, era descarada a diferença no tipo de conteúdo, por exemplo, que eles postavam. E, enfim, acompanhando, assim, eu acompanho, tenho várias listas que eu acompanho só políticos e partidos e tal. Eu tenho visto que até hoje o centro e a esquerda não entenderam, né, cara? Tipo, eles não sacaram ainda qual foi a grande jogada da extrema-direita para ter sucesso nas redes sociais, que não é só o uso de robô.
Tipo, tem o robô, tem a coisa que não é orgânica, que é paga, tem isso que não deve ser feito, etc. Mas não é só isso. Isso ajuda, mas isso não é o grande, na minha opinião, não é o grande diferencial que faz eles terem sucesso nas redes sociais. E aí, vou ser catastrófico aqui mais uma vez. Infelizmente, eu vejo que os outros campos políticos não entenderam isso ainda. Sim. E acho que se a julgar só por isso, nós estamos fadados aí há alguns anos com líderes nesse estilo de Trump e Bolsonaro, infelizmente. Vamos abrir um outro flanco aqui da conversa, dessa batalha de informações. Vamos falar da Covid especificamente, e mais especificamente ainda da cobertura a respeito da Covid-19 aqui no Brasil. O que se vê muito é crítica em rede social, até nas ruas mesmo, a cobertura da imprensa. Falando que a imprensa, que os grupos de comunicação dão mais destaque ao número de pessoas mortas do que os curados. Lá atrás, no começo da entrevista, você falou um pouco sobre isso. Falou que a função do jornalista é realmente falar o que está de errado, ser oposição. Mas eu queria que você falasse especificamente a respeito da Covid. Qual é a importância de falar de quem morre em detrimento de quem está se curando? Primeiro de tudo que não existe curado, né? Não tem cura para o vírus, é como o HIV. Infelizmente ainda não tem cura, então usar a palavra curado já é errado. As pessoas se recuperaram, mas elas continuam ali com o vírus. E segundo isso, para mim, não sei, assim, pode... Essa cobrança, eu acho que ela vem de dois grandes grupos aí, das pessoas que cansaram, né, de tanta tragédia, de só notícia ruim, de não sei o que, super compreensível, e o outro grupo seriam os bolsominions, que querem fortalecer o discurso deles, que é uma gripezinha, que não é nada, pode seguir a economia normal, nada vai acontecer e tal. Porque, olha, é só você olhar qualquer outra coisa, tipo, alguma vez na sua vida você já leu uma notícia sobre o número de pessoas que foram curadas da dengue? Alguma vez na sua vida você já leu uma notícia sobre, olha, no último ano no Brasil teve, vou chutar, 100 mil assassinatos. Mas prestem atenção, porque morreram 100 mil. Mas isso quer dizer que 209.990.000 não morreram. Não, isso não existe, gente. Isso para mim é uma cobrança com intenções claras, né? Uma motivação política ali para fortalecer um discurso, ou então, que aí eu entendo, daquelas pessoas que estão cansadas de tragédia e querem desesperadamente uma notícia boa no meio dessa situação. Mas veja bem, você falou ainda há pouco que aqui no Brasil as pessoas continuam indo para o shopping, indo para a praia, não sei o quê. Eu vi esses dias, inclusive, uma reportagem, fiquei impressionado, abertura de um shopping era no Espírito Santo. A repórter chegou pro senhorzinho e falou: o que o senhor veio fazer aqui? Ele falou: eu vim almoçar, tava com saudade do shopping. Pois é. Porra, tá com saudade do shopping, meu filho? Pois é. Pô, e se falando só de morte, só dos perigos, já foi impossível conscientizar boa parte da população da seriedade da doença e da pandemia. Imagina se ficar, não, olha só, morreram 30, mas em compensação 50 100 se recuperaram. Eu acho sei lá, que é meio complicado você dizer para a pessoa que não aguenta uma notícia ruim, que já está quase entrando em depressão por causa disso tudo, que não vou falar das pessoas recuperadas, porque, enfim, não tem valor notícia e tal, nem vou me gastar e explicar isso para ela. Mas, enfim, percebendo, assim, já foi difícil, né? Tipo, só cobrindo tragédia, tudo de ruim estava acontecendo com a pandemia. Não convenceu boa parte da população aí no Brasil, por exemplo. Imagina se você adotasse o que a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro quer que faça, que é botar um número de curados, entre aspas, que já é uma mentira, bem grande lá para dizer para as pessoas, para passar a mensagem para as pessoas que o negócio não é tão sério assim. Uma volta, né? Tipo, dengue mata um monte de gente no Brasil. A dengue é um problema sério. Quando é que você viu o número de curados da dengue? Nunca. Eu acho bem engraçado que esses grupos que você falou aí, boa parte das pessoas falam, principalmente da Globo, da Folha, do UOL, e citam como exemplo de jornalismo
e a Record e a Band. Aí fala, não, os dois têm uma cobertura positiva. Só que é gozado, essas emissoras só falam coisas positivas, teoricamente positivas, em relação à Covid. E, ao mesmo tempo, mantém a cidade alerta lá, pingando sangue, e o Brasil, gente pingando sangue. O que corrobora a tese que, por trás dessa ideia de falar dos curados, dos sobreviventes, tem todo o interesse aí político e midiático por trás desse financeiro. Sim, basicamente isso. Não, a melhor coisa que eu vi, um dos melhores memes que eu vi falando foi se o 7-1 tivesse sido sobre o governo Bolsonaro, não teriam colocado o resultado, né? Teriam colocado que o Brasil fez um gol e que teve 52% de posse de bola. E não colocaria o resultado. Basicamente seria isso. Porque, né? Basicamente é isso. Mas enfim, eu acho que ainda nesse meio, falando sobre alguns grupos de comunicação, né? Alguns são claramente alinhados ao governo e outros parecem ter uma postura editorial mais combativa. Você acha que as emissoras de TV deveriam ter uma linha editorial clara e direta, como acontece com alguns veículos de outros países? Você fala tipo nos Estados Unidos, né, que o jornal lá ele se posiciona inclusive na eleição, então meu candidato é esse e tal. Não sei se eu acho que deveria ser assim, mas eu acho que seria mais justo, pelo menos, né, porque não é justo você se vender como imparcial e aí puxar a brasa para a sardinha que você gosta mais, sabe? Eu acho que isso é meio problemático. Mas é bom observar também que tem alguns veículos de comunicação, eu não sei que idade vocês têm, mas acho que vocês estão nos 20, 30, né? Eu tô 36, 37, mais ou menos. Eu tenho 36, o Flávio 37, né? Vocês já acompanharam vários governos e vocês claramente vão lembrar que tem certos grupos de comunicação que eles são a favor do governo, não interessa que governo for, porque o interesse deles é o dinheiro, é a verba ali da publicidade. Pegando a Record aí como exemplo, a Record era super apoiadora do Lula. Vocês lembram? A Record no governo do Lula era o Paulo Henrique Amorim que apresentava o noticiário do domingo e tal. Eu lembro que a Record era super a favor do Lula até não querer mais. E hoje é a favor do Bolsonaro. Aí, claro, a Record é de um bispo que ajudou o Bolsonaro na campanha, tem toda essa questão da religião envolvida, talvez tenha aí uma diferença, mas eu não vejo nada fora do normal, entre aspas, que a nossa realidade da mídia brasileira é. Agora, seria mais justo, né, com o espectador, com o público, ter uma posição clara, mas tenho minhas dúvidas se isso funcionaria no Brasil, porque ainda mais nesse momento agora, que aí ia ficar, ao invés de Bolsonaro contra petista, ou Bolsonaro contra a esquerda, ia ficar os fãs da Globo contra os fãs da SBT, e cada um... não, mas olha, não ia ter argumento, porque cada um ia mostrar o seu lado da história e dizer, não, mas eu me informo por aqui, mas eu me informo por aqui. Não sei se isso seria... Não sei se é por aí, sabe, a solução, talvez, para algum problema eventual da cobertura da mídia no Brasil. Mas, no geral, cara, voltando umas casinhas na pandemia, eu assisto muito pouca televisão, sabe? Nem do Brasil, nem aqui de Portugal. E leio mais jornal e tal, portais. Eu não tenho grandes críticas à cobertura da mídia brasileira em geral a respeito da pandemia e nem do governo Bolsonaro, tá ligado? Eu acho que tá sendo feito um trabalho muito bem feito. Claro que tem algumas exceções, tem alguns problemas e tal. Por exemplo, aquela saidinha dele lá do Palácio que ele usa para falar qualquer bobagem para gerar lead, eu acho que aquilo ali não deveria ser coberto pela mídia, acho que não deveria ter repórter de plantão ali nunca, porque ele fez aquilo ali o palanque diário deles, mas enfim, entendo por que as pessoas estão lá, porque se determinados jornais não forem, tem outros que vão ir, vão ter aquela notícia, os outros não vão ter. Ele é o presidente, ou seja, por mais que ele fale bobagem, qualquer coisa que ele fala é notícia, porque interfere na economia, na imagem do Brasil no exterior, que está despedaçada, inclusive. Mas acho que por aí, eu não sei, eu até tenho
no geral, se eu fosse resumir numa frase, está gostando da cobertura brasileira, da mídia brasileira, da pandemia e do Bolsonaro? Sim, estou gostando. Acho que eles estão fazendo um trabalho bem decente. Sim, eu também acho que durante a pandemia a mídia em geral no Brasil tem tomado boas atitudes, né? Você já comentou de uma, falamos aí no meio de uma, que é esse pool, né? Esse grupo que fizeram aí para averiguar os números. E outro foi ter saído ali do palácio lá, ter ficado lá no chiqueirinho lá que ele armava lá para os jornalistas, né? Eles terem saído de lá, apesar de ter ficado alguns ainda, mas a maioria ter saído de lá foi para mim também outra ótima atitude que eles tomaram. E até a gente comenta, eu e o Flávio, a gente conversa bastante, que há muito tempo que a gente não vê a Globo fazendo um trabalho tão bom, jornalisticamente falando, né? Principalmente em questão política, fazia muito tempo. Eu acho que eles estão conseguindo, vão sair melhor dessa pandemia do que eles entraram. Tem uma coisa que eu acho que o jornalismo em geral aqui no Brasil fez nessa pandemia foi ressuscitar a calculadora. Porque a gente aqui no Brasil, até pela formação de humanas tal, a gente foge um pouco da calculadora. E a gente está sendo obrigado a calcular os números, os percentuais, e está sendo extremamente importante durante essa pandemia para nós termos uma noção do impacto e do tamanho da curva, do decréscimo, do acréscimo do número de mortes e pessoas que sobreviveram. Então, a ressurreição da calculadora no jornalismo, para mim, é o melhor fato de todos. Inclusive, fizeram consórcio, como você disse aí, como vocês disseram, para usar calculadora. Para pegar lá, calcular quantos morreram, quantos não morreram. Então, para mim, foi um fator fundamental. E o jornalismo brasileiro, eu vejo que vai sair muito fortalecido de tudo isso. Vai sair pelo menos mais coeso, enquanto categoria mais forte. Se tem um aspecto positivo comunicacional em tudo que está acontecendo, são esses dois fatores que eu citei na minha visão. Boa, boa sim. Lucas, você tem mais uns 10 minutinhos aí para ficar com a gente? Você tá tranquilo? Tenho, pode dizer. Tá, não, beleza. Pode seguir, porque o breaking news mais importante que eu vi correndo enquanto a nossa entrevista estava rolando aqui é que o Bob Esponja é gay. Então acho que eu vi tudo isso aí bem, também. não é tão importante. Eu vi isso também hoje. Mas tinha dúvida, né? Vamos combinar que tinha dúvida, né? Acho que não, mas tudo bem. Acho que não havia dúvida quanto a isso, mas tudo bem. Cara, mas olha, acho isso, ainda mais no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT. O cara, pelo que eu vi aqui, eu só zoei vocês, mas eu não cliquei para ver a notícia. O que eu vi foi o criador do Bob Esponja que revelou que ele é homossexual. Acho isso de uma importância assim. Nossa, você não tem ideia da importância disso, ainda mais nesse momento. Acho que vai na mesma linha do filme da Petra Costa, lá ter sido indicado ao Oscar de melhor documentário. Que ali foi um recado da academia para essa gente inimiga da cultura e tal, e essa atitude do cara do Bob Esponja aqui é um recado para os pais que estão aí achando que estão distribuindo uma madeira de piroca para as pessoas, ensinando criança a ser gay, ser lésbica na escola. Acho que é um recado, olha, fundamental. Eu queria que mais gente fizesse isso, sabe? Por exemplo, conheço muita gente aí que está na política, por exemplo, que está com cargo e que esconde a sexualidade. Eu acho que pessoas públicas não deveriam esconder a sexualidade, porque é um ato de resistência, ainda mais nesse momento. Olha, problematizei até a história do Bob Esponja, para você ver. Não, mas você sabe que isso me lembra. Bob Esponja começou a passar aqui na televisão brasileira, deve fazer uns 15 anos já. Uns 10, 15 anos, pelo menos, que eu me lembro. E eu tinha um amigo abertamente homossexual, desde quando ele tinha 13, 14 anos, ele já se declarou homossexual pra todo mundo. E ele ama o Bob Esponja, amava, pelo menos na época. Eu não sei, faz tempo até que eu não falo com ele, mas ele adorava. E o que ele falava nessa época, ele falava diretamente, ele falava, não, Bob Esponja é o primeiro personagem de desenho animado que é homossexual. E ele já falava isso há 15 anos, né? Depois que eu falei, não há dúvida quanto a isso, porque não tinha mesmo, mas eu acho interessante o ponto que você colocou, porque é realmente algo muito grande. É algo muito grande, isso de colocar um personagem infantil como homossexual, né? Imagina a Damares agora. A Damares vai... Nossa. Hoje tá tendo um surto. Tá tendo um surto. Hoje tem um apelo também que o dia hoje é icônico, porque hoje seria a parada LGBT aqui em São Paulo, que é a maior parada LGBT do mundo. Sim. Então essa revelação no dia de hoje tem um peso icônico também, muito importante.
além de tudo aí que vocês falaram. Sim, sim. É interessante. Nossa, isso a gente acho que dá pra gente fazer um episódio só sobre o Bob Esponja, cara. Olha, vocês realmente aqui estão falando ideias aqui, né? Porque você começa a olhar o desenho todo, dá pra você fazer uma coisa assim bem grande por trás desse desenho. Interessante, hein? Tá, Não, uma boa ideia. Eu tenho uma pergunta agora. Quem é o crush do Bob Esponja? O Lula Molusco ou é o Patrick? Eu acho que é o Patrick. É, o Patrick. Segundo esse meu amigo aí que Provável. assistia, Eu vou. eu acho que é o Patrick. Porque o Lula Casal fofo, Molusco. inclusive. O Lula Molusco é aquele cara que tá no armário, né? Ele odeia, mas ele quer sair, ele não quer sair e ele odeia os outros. É isso. Eu tô te falando, dá pra gente fazer um episódio aqui genial sobre Bob Esponja. Ai, gente, é isso. A parte da entrevista a gente tá encerrando aqui, porque senão a gente vai ficar até as 2 horas falando de Bob Esponja. E não me deixem falar de Chaves, hein? Se eu tiver que falar de Chaves aqui, são 5 horas de programa. Normalmente a gente tem aqui o segundo bloco, que seria o Ixo Não Existe, que a gente traz algumas notícias, alguma fake news. Como eu já notei que o programa ia ser um pouquinho maior, acabei não trazendo, mas foi bem interessante a gente falar de Bob Esponja no lugar do Ixo Não Existe. Eu acho que encaixou bem aqui no que a gente normalmente faz. Mas vamos lá, vamos para as nossas dicas culturais. Dicas culturais. Flávio Santos, qual a sua dica cultural? Tem uma dica cultural, um livro que é jornalismo no melhor sentido da palavra. É o livro do Truman Capote, A Sangue Frio. Para a pessoa que gosta aí de fatos curados, de notícias positivas, passe longe desse livro, porque é um livro de altíssimo nível jornalístico, mas que pinga sangue do início ao fim. Nesse livro, Truman Capote foi um dos maiores jornalistas da história americana. Ele conta o massacre da família Cutler. 2 assaltantes entraram na fazenda da família e eles foram mortos a golpes de machado por esses assaltantes. E a partir daí, o Truman Capote relata como foi a perícia e todo o processo de investigação até a prisão desses assaltantes que foram presos em Las Vegas, gastando todo o dinheiro do assalto como se não houvesse amanhã. Inclusive, pegando aí carona do que vocês falaram do Bob Esponja, que a gente debateu aqui, se fala muito que o Truman Capote detalhou tão bem, genialmente, esse crime, todo o processo de investigação, porque supostamente ele estava apaixonado por um dos assassinos da família e ficou visitando o cara na cadeia durante muito tempo, para além de colher entrevistas, colher detalhes, dar umas paqueradas lá no cara, né? Parece que não era um amor correspondido. Enfim, para quem gosta de jornalismo e para esse programa aqui, acho que não teria melhor indicação que essa. Truman Capote, A Sangue Frio. Boa, boa. Lucas, você trouxe uma dica cultural pra gente aí, além de Bob Esponja? Trouxe. Para quem não está muito acostumado com a leitura, eu recomendo o filme também, acho que chama Capote, é sensacional, vi faz alguns anos. Mas a minha dica cultural tem a ver com Portugal. Eu sou um grande fã da obra do José Saramago e indico para todo mundo, se possível, ler quantos livros forem possíveis do José Saramago. Se vierem a Lisboa, quando Portugal permitir a entrada de brasileiros novamente, acho que lá até 2050 isso vai acontecer, que é... Tô brincando. No ano que vem, quem sabe? Visitar a Fundação José Saramago, que fica na chamada Casa dos Bicos, numa região muito bonita de Lisboa, de frente para o Rio, tem um museu lá com toda a obra do Saramago. E para quem quer ter contato online, eles têm uma revista semanal que é digital, chama Blimunda. Você entra no site da Fundação josésaramago.org e vai achar lá a revista, que sempre tem reflexões muito, muito interessantes. E no tema do momento, pandemia, esse negócio todo, deem uma olhada, vocês podem começar, quem não conhece a obra do Saramago, que é o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura. Comece pelo ensaio sobre a cegueira, o livro, se possível, ou se não o filme também, que é bacana, tem cenas gravadas em São Paulo e tal, e fala sobre uma pandemia de cegueira no mundo. Enfim, tem várias coisas ali que a gente associa com a realidade desse momento. Então, a minha dica, no geral, é consumam José Saramago. Boa, boa. Saramago é muito bom mesmo. Já li algumas coisas, é bem legal Saramago. E tem um livro do José Saramago que fala de onde o Lucas está, Lisboa, a história do cerco de Lisboa.
Livro muito bacana também de Saramago. Sim, sim, sim. Você vê que as pessoas trazem, um fala de Truman Capote, o outro fala de Saramago. O que eu trago aqui? Um seriado pra gente se matar de rir. Two Broke Girls. Não. O Chaves eu já disse. Eu não coloco ele como dica cultural porque ele é mais do que uma dica cultural. Chaves é maior que tudo isso. Mas assistam Chaves, eu deixo aqui como dica. Mas eu trouxe outro seriado pra gente dar risada, que é o Two Broke Girls. É um seriado que já passou, terminou já esse seriado aí, já faz uns 3, 4 anos. E ele tá no Globoplay. Veio pro Globoplay e eu comecei a reassistir aqui com a minha esposa. E é muito bom, cara. É um seriado muito bom. É muito engraçado e muito bom. Os temas que eles debatem lembra, assim, ó, bem de longe, assim, com aquela coisa do Seinfeld que era sobre o nada. Two Broke Girls tem um quê disso, porque elas debatem de maneira muito bem humorada muitas coisas importantes que parecem ser nada. E assim, é muito engraçado, é muito divertido, eu me mato de rir. Recomendo que vocês assistam para espairecer. Assistam Chaves e Chapolin, né? Porque também, para mim, é muito maior que uma dica cultural. É muito maior que uma dica cultural, não tem? Adoro isso aqui. E, bom, você vê, a gente tem aqui Truman Capote, Saramago, Two Broke Girls e Chaves e Chapolin. Que beleza. Nossas dicas culturais aqui é uma coisa genial. Ô Luiz, uma das coisas chatas de morar na Europa é quando se conhece uma pessoa aqui que quer apresentar o Chaves. Porque, Sim. assim, tipo, você vende o Chaves como sensacional, é muito engraçado, daquele jeito que a gente fala, porque a gente cresceu com isso. A gente vai mostrar para as pessoas tá, mas e aí? Porque aqui não tem muito a cultura do Chaves. Eu sempre mostro, tipo, eu sempre mostro a mesma cena que é aquela da Miss Clotilde, que ela começa a desfilar e tal. E que eu acho aquilo engraçadíssimo, eu, tipo, me mijo dando risada. E as pessoas terminam de ver e tá, mas e aí, qual é a graça disso? Qual é a graça disso, né? É verdade isso, cara. Tem outra coisa muito cultural por trás, tem toda uma história. Tem uma tese agora eu não sei se é só um TCC ou se foi de um doutorado, eu não me lembro. Faz tempo isso daí. Que foi aqui na PUC de São Paulo. O rapaz apresentou, acho que era em publicidade, se eu não me engano. Depois eu vou procurar isso aqui, eu vou até colocar o link depois pra gente ler. Ele apresentou uma tese sobre Chaves. É bem legal, eu cheguei a ler essa tese, eu sou muito fã mesmo. Eu sou muito fã de Chaves, sou muito mesmo. Eu fui ler essa tese. Nossa, é muito boa, muito boa. Eu vou deixar o link aqui depois, tá aí, mais uma dica cultural, Chaves. Pra vocês lerem a tese do rapaz que apresentou. Manda pra mim. Eu vou procurar e eu vou te mandar depois, porque é bem interessante, bem interessante. Coloca por trás assim, a questão cultural da América Latina, tá bem legal, é bem interessante. Depois eu vou procurar, vou mandar pra aqui, deixar o link e mando pra você também. Certo, vamos lá para os nossos salves, chamegos e sapatadas. Salves, chamegos e sapatadas. É um salve especial para o nosso ouvinte especial, nosso fã. Ele é a pessoa que mais comenta nossas postagens, mais acompanha, mais traz audiência, audiência muito qualificada para a gente. E a gente quer deixar um salve para ele, que a gente nunca esperaria estar deixando esse salve aqui. Espero também nunca passar por... A gente vai passar, mas infelizmente é um dia que a gente sempre torce para não chegar. Para o César Vieira, que essa semana perdeu a mãe dele faleceu. Ele postou foto nas redes sociais, eu mandei uma mensagem para ele pro WhatsApp, ainda não consegui conversar com ele, mas eu quero dizer que a gente está aqui junto dele, somos apresentadores do programa, mas a gente enxerga esses ouvintes mais próximos como amigos. E a gente está aqui compartilhando, claro que a gente nunca vai chegar perto de sentir o que ele está sentindo, a gente está compartilhando nossos melhores sentimentos, nossas orações, nossas torcidas, vibrações, enfim, tudo que ele precisar e tudo que ele está precisando nesse momento, que tiver ao nosso alcance, ele pode contar conosco, tá? E todos aqueles que perderam aí parentes na Covid, que estão ouvindo a gente também, sintam-se abraçados, porque a gente sabe que está sendo, apesar do programa ter sido divertido, muito informativo, o momento não tem sido tão positivo para as pessoas que nos ouvem por diversos fatores. Um abraço especial para o César Vieira e estender aqueles que perderam aí parentes por Covid nessa pandemia também. Sim, meus sentimentos aí, viu, César? A gente aqui já falou de algumas pessoas, né, que a gente conhece, até entrevistados nossos aqui acabaram perdendo parentes para Covid. Então a gente, sempre que acontece alguém próximo, a gente acaba mandando aqui, porque não é brincadeira, não é brincadeira. A gente brinca aqui, a gente fala um programa meio bem-humorado, até pra gente espairecer um pouco sobre isso,
Mas não é brincadeira não que está acontecendo e, olha, essa abertura que está acontecendo no Brasil de maneira errada. A gente perguntou aqui pro Lucas, né, para comparar com Portugal. Porque, olha, Portugal tá se abrindo, podendo ir na praia e tal, sem grandes riscos. Aqui no Brasil as pessoas estão indo pro shopping. Olha, é de respirar fundo e continuar, porque senão a gente pira aqui. Bom, eu tenho 2 salves. A gente falou do Bob Esponja, né, desse meu amigo. Eu vou falar quem é, o Tadeu Tanganelli, gente boníssima, gente muito boa, um dos grandes amigos que eu tenho na vida, assim, eu conheço ele há muito tempo, então tô mandando um salve para ele aqui, né, falamos do Bob Esponja. E o Felipe Kawai, ele tá tentando trazer um entrevistado aqui pra gente. Olha, se der certo essa entrevista vai ser muito boa, Flávio, vai ser muito boa. Ele tá lá, eu tô conversando com ele, tô tentando aqui organizar um horário e tal. Então o rapaz tá bem, né? Tá bem solicitado nesse momento, né? Então, mas vamos deixar aqui em segredo quem é, não vou dizer quem é. Mas então um grande salve pro Felipe Kawai, porque ele tá fazendo aí, tentando ajudar a gente aqui. Estava vendo agora uma notícia sobre esse possível convidado. Boa. Legal. Estava no Globo.com, no R7, Legal. Lucas, você tem algum salve aí, algum jabá para fazer? Fique à vontade. Cara, quero agradecer a vocês pelo convite, pela conversa, foi muito massa. Estender o meu salve para as pessoas que... Vou afunilar um pouquinho. Para os jovens que me seguem no Twitter, que estão muito desesperançosos e tristes e até depressivos com esse momento. Eu sei que é um momento muito difícil, mas assim, a gente já passou por coisas parecidas, talvez piores, e a única certeza que a gente tem é que tudo isso em algum momento vai passar. Então, para se manter firme, forte, se for o caso, procurar até ajuda profissional, fazer uma terapia online, conversar com os amigos, conversar mais com as pessoas mais próximas e tal, para desafogar um pouco desse momento. Sei que é um momento muito difícil. E quero deixar o convite para vocês me acompanharem nas redes sociais. Eu tenho criei um canal no YouTube, que é youtube.com/lucasjuan, que é ROHAN, que eu tenho feito entrevistas com pessoas bem bacanas, assim, mais ou menos nesse estilo que a gente conversou, assim, eu chamo pessoas que não necessariamente são pessoas famosas, mas são pessoas que têm um trabalho bacana e muita coisa a dizer, e quero estender o convite aí a todos vocês para que acompanhem por lá também, além do Twitter, e todas as minhas redes sociais é tipo Lucas Juan também, tipo Facebook /Lucas Juan, Twitter Instagram /Lucas Juan, e o YouTube também. E, enfim, é isso. Agradecer a vocês pela conversa. Adorei. Valeu, muito obrigado, viu? Eu vou deixar tudo isso aqui linkado depois, vai ficar no post, vai ficar no nosso post no Instagram, eu sempre coloco os contatos, eu vou deixar tudo lá para as pessoas poderem seguir, sim, que... como eu disse, já foi até uma dica, eu falei do Lucas como uma dica cultural aqui, acho que foi uns 2 episódios atrás e a gente coloquei como dica cultural. Realmente vale muito a pena seguir, porque, olha, tem muita notícia, muita coisa boa. Eu vou passar nossos canais de contato antes do encerramento, antes da gente dar nossas tratativas finais. Eu vou passar aqui, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o nosso Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, o Twitter, que é o @EntendoNPodcast, porque não já tinha alguém usando Entendo Nada, não tá usando, tá parado lá desde 2014, mas tá lá, você não pode usar, e não cabe Entendo Nada Podcast, então eu tive que me virar aqui Entendo N Podcast. Peço para vocês seguirem a gente em várias plataformas. Estamos no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Apple Podcast, Google Podcast e em vários agregadores. É só procurar lá a gente Entendo Nada Podcast e seguir. E no YouTube, em especial, a gente tem colocado alguns vídeos, a gente vai fazer algumas coisas diferentes, né? E o Flávio, a gente tem umas ideias aqui de colocar algumas entrevistas, algumas reportagens lá. A pandemia deu uma atrapalhada, né? A nossa ideia é ir pra rua mesmo. No momento não dá. Mas a nossa ideia é colocar algumas coisas bem interessantes lá. Certo, Flávio? Certíssimo. Logo tem novidade no YouTube. Tem a novidade da caneca, que a gente vai falar logo. É verdade. Estou curiosa para saber o que era a caneca, o que ia acontecer. Mexeu bastante com as pessoas. Logo tem novidades. Quero agradecer o Lucas. Você é um cara que eu tenho como referência. Eu sou o tipo de pessoa que tem referências do passado, dos caras que já fizeram história e dos caras que estão fazendo história, que estão escrevendo a história. Então você é uma dessas referências, é um dos caras que eu acompanho.
de longe, é um dos caras que mais fornece link para eu trocar com o Luiz trocar comigo, que a gente mais fala a respeito. Então, eu tô muito feliz, muito honrado de ter conversado com você. Valeu mesmo, cara. Abração, tudo de bom para você em Portugal. Muito obrigado. Valeu, Guri. Valeu mesmo. Obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi uma honra, viu? Valeu mesmo. É isso, gente. Vamos lá, vamos encerrar. 1, 2, 3. Vamos dar tchau. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau! Fumos! Tchau. Fumos!